Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento especial ao Dr. Rui Ivo e à restante equipa. Eu gostaria de começar por realçar, se me permite, de facto, o momento importante que é, para os jovens médicos, este momento de escolha das suas especialidades. Porque, de facto, vai definir o futuro, vai definir a carreira profissional destes médicos e, portanto, é um momento que deve ser feito com tranquilidade, com serenidade, porque de facto serão depois os cidadãos os próprios beneficiários deste início de processo. Gostaria também de lhe dizer que o sistema de ensino de especialidades em Portugal e a formação pós-graduada é de facto uma das melhores formações pós-graduadas da Europa. E gostaria de realçar isso, e qualquer processo que venha intercorrente, que venha desfuncionalizar todo este processo, é contrário àquilo que todos pretendemos, que é que, de facto, tudo corra bem e que esta formação pós-graduada seja, de facto, um processo bom. Também gostaria de realçar o seguinte: a capacidade formativa em Portugal não é um elástico que estica e que encolhe de acordo com a vontade de decisores políticos. Não é. As capacidades formativas são feitas com base em critérios objetivos de hospitais, de centros de saúde, com formadores, com um conjunto de critérios objetivos que, de facto, não permitem esta flutuação em termos de decisão política. Portanto, estes processos não são exclusivamente processos políticos, claro que têm o seu quê de processo político, mas é um processo técnico e, portanto, é importante que situemos e que recentremos esta discussão também de uma forma técnica. Mas vamos um pouco aos factos deste processo que parece que, de facto, não correu muito bem. No dia 23/11 foi o dia das escolhas de vagas, sendo o dia 22/11, por conseguinte, menos de 24 horas antes, o dia de publicação do mapa de vagas. Ora bem, no dia 21, portanto, 48 horas, eu tenho 48 horas antes da escolha das vagas, eu tenho em meu poder um comunicado do Conselho Nacional do Médico Interno, que é um órgão consultivo da Ordem dos Médicos, lamentando os atrasos de publicação no mapa final de vagas para o concurso, bem como informações que eram sucessivamente retificadas. Até à data, a CSS tinha apenas calendarizado a lista de candidatos e as capacidades formativas veiculadas pela própria Ordem dos Médicos. Já aqui, Sr. Doutor, existiam erros na lista de ordenação de candidatos e as capacidades formativas não correspondiam ao mapa final, pois faltava, de facto, cruzar com alguns pedidos de hospitais. Acresce esta questão dos 10 dias, que não vamos discutir por razões de ordem jurídica, mas que, de facto, de alguma forma, este curto espaço de tempo refletia, na nossa opinião, algum desrespeito e algum destrato relativamente a esta serenidade que se impunha na escolha dos médicos internos. Mas no dia 22, no dia seguinte, há um novo comunicado. Foi finalmente publicado o mapa de vagas, que não era o definitivo, suscetível de correções nas seguintes 24 horas. Por exemplo, houve a correção da diferenciação das vagas entre as USFs e as UCSPs, nomes de colegas que não constavam na lista, e, portanto, os internos, mais uma vez, pediam neste comunicado do dia 22 para se adiar o início das escolhas pelo menos 48 horas, para que se pudessem regularizar algumas destas situações e dos problemas existentes. No dia 23, um terceiro comunicado, que lamentava como tinham decorrido o processo em decorrência e lamentava a ausência de uma plataforma informática, bem como o facto, e aqui voltam a reiterar esta mesma situação, o facto de não ter sido adiado o processo. Bom, no dia 4, há um descontentamento geral com o facto dos colegas que ficaram sem vagas e alertam para alguma falta de planificação em todo este processo. E no dia 9, há um parecer pela mesma CNIM denunciando esta posição acerca dos candidatos sem vagas. Resumindo, parece-me, com base também nestes comunicados, que foram sucessivos, a partir do dia 21, 22, 23, até ao último do dia 9, que foi um parecer, que o processo de facto foi muito confuso, com muito pouco tempo entre a publicação do mapa de vagas e as escolhas de especialidades, com um conjunto de comunicados por parte do Conselho Nacional a alertar para a falta de rigor no procedimento concursal, e a pedir, inclusivamente, o adiamento do processo por 48 horas, o que me parecia de bom senso,
com a CSS de alguma forma a evoluir de uma forma autista, com dificuldade em reconhecer que o processo, enfim, não estava a correr bem. E, por fim, com os 114, creio eu, 114 candidatos que ficaram sem estas vagas. Dr. Rui Ivo, de facto, as questões que lhe queria colocar de uma forma muito objetiva têm a ver com o seguinte. Após tantos comunicados por parte deste Conselho Nacional do Médico Interno, alertando e interpelando para a falta, para o distrato que este procedimento estava, de facto, a constituir, e pedindo para adiar o processo por 48 horas, por que razão é que não promoveu esse adiamento? Parece-me que era tremendamente simples. Ao não o fazer, poderia induzir o facto deste processo estar a correr mal politicamente? Não. Era uma questão, parece-me a mim, de bom senso relativamente a este adiamento. Uma segunda questão tem a ver com a ausência de planificação atempada que permita cruzar as capacidades formativas com o número de candidatos e as respectivas escolhas. Por que não calendarizar e por que não este procedimento de uma forma atempada e serena? Uma outra pergunta, parece que não é o primeiro ano em que as coisas não correm tão bem assim. Já o ano passado houve algumas situações que, enfim, que os internos se queixaram e penso que utilizarmos essa experiência de anos anteriores para que se pudesse evitar a atual situação tinha sido proveitosa. Também, durante este processo, eu sei que se introduziu no mapa de vagas 10 vagas de MGF, nomeadamente em relação ao Algarve, sem o acordo, quer do CNIM, quer da Ordem. A razão, eu pergunto-lhe porque é que tal aconteceu e porque é que tal, e porque depois é que recuou. Por que razão é que recuou? Para além disso, parece-me a mim haver um déficit de comunicação neste processo todo entre a ACSS e a Ordem dos Médicos. E, portanto, o desafio, parece-me a mim, é lançar, de facto, um trabalho em comum na elaboração de um procedimento de futuro que possa, de facto, levar a que o processo possa vir a correr bem, até porque para o ano, segundo parece, o concurso é feito mais cedo, temos 5 meses, é em maio, creio eu, e, portanto, sendo um concurso feito mais cedo, parece-me a mim que é de facto o desafio a lançar, é que haja esta colaboração e este estreito relacionamento entre a Ordem e a CSS, para que, de facto, todo este procedimento concursal possa vir a correr de melhor forma. Muito obrigado. Muito obrigado.